Pronto. Glória a Deus. Que benção. Aí, vai ser o. Aí ela. Glória a Deus. Vai ser o. Achei que tivesse de plantão. Era pra estar, né? Ah, que benção. Foi, né? Olha aí. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos avançando para a glória de Deus. Estamos agora em 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses é uma carta singular. É considerada uma das primeiras epístolas escritas, né, no Novo Testamento. E ela tem o nome da cidade, assim como Filipos, como muitas outras, né? Éfeso. E essa região de Tessalonicenses, ela faz parte, ela está inserida naquela região lá daquele mapa, da região da Macedônia. Lembremos lá daquele período interbíblico, onde vimos ali sobre o grande rei Alexandre, né? Alexandre o Grande, e ele foi o rei no qual difundiu o reinado grego e estendeu o seu império por longas províncias, extensas províncias. E a região da Macedônia era a região do seu nascedouro. Então ali é como se fosse a casa dele, aquela região da Macedônia, era a sua casa. E os nomes dos lugares ali foram nomes em homenagem a pessoas de sua família. O nome do pai, Filipos, nome da irmã, Tessalônica, a irmã, e isso. E Tessalônica, aqui onde a gente vai ver, foi instituída, foi criado, dado esse nome, por um homem que era um lutador, mas posteriormente passou a ser rei, que a gente até viu pouquíssimo dele lá, né, lá no Interbíblico, assim por cima. E na época dele, ele foi instituir, estabeleceu o nome dessa região como Tessalônica, em homenagem à irmã de Alexandre. Então, o nome dela é Tessalônica. E aí ficou o nome da cidade, da província, né? Só que essa cidade, ela era uma cidade como sendo uma capital, uma grande metrópole, uma região no qual ela era uma cidade portuária, como toda essa região que a gente já viu em mapas anteriores. E nessa região portuária, ela era muito populosa, muito rica, muito bem habitada. Só que na época que foi fundada, obviamente que ainda não era essa potência toda, né? O rei que deu o nome dela, Cassandro, ele instituiu e, querendo proteger o seu reinado, a gente viu assim, muito rápido lá no Interbíblico, ele querendo proteger o seu reinado, ele ficou conhecido, emblemático aqui para nós no Ocidente, como que quem mandou matar a Olímpia, né, mãe de Alexandre o Grande. Então ele manda matar a Olímpia e manda matar também o filho de Alexandre o Grande, que era Alexandre IV, e manda matar também o cunhado. Então ele manda matar a sogra, o sobrinho e o cunhado. Então, por que ele fez isso, né? Cassandro. Porque ele temia que esses herdeiros de Alexandre o Grande pudessem comprometer o seu reinado. Então, um dos motivos foi o temor de perder ou enfraquecer o seu reinado.
né? Ele temia isso. Tudo a gente percebe que tem um cunho ou uma origem de briga política, né? Briga política. Felizmente, muitas pessoas vão-se embora por conta de brigas políticas. E outro motivo que ele temia, porque a mãe de Alexandre o Grande, a Olímpia, ela era muito populosa, ela era muito conceituada, muito bem vista na sociedade e na região, não só da Macedônia, mas da Grécia no geral, até no Egito. Ela era muito influente. Em Alexandria, Alexandria fica na região baixa lá do Egito, e Macedônia fica do outro lado. Não sei se dá para os irmãos se situarem assim, eu falando dessa forma, dá para situar, tá? Imagina aí o mar Mediterrâneo, tá? Imagina o Mediterrâneo, na parte de baixo fica o Egito e Alexandria, na parte lateral aqui fica Jerusalém, na parte de cima fica a Ásia Menor e aqui no cantinho fica Macedônia, né? Macedônia ela fica na região já próximo do mar Adriático. Então, essa regiãozinha aqui de cima, bem como a região do outro lado do mar, lá embaixo no Egito, a Olímpia era muito influente. E o Cassandro ficou aqui em cima, ele que é filho de um dos generais, os que herdou parte do Império de Alexandre, ele ficou com essa região aqui de cima, né? E essa região de cima, ele dedicou a região ali da Macedônia, numa parte de Tessalônica, a sua esposa, para firmar o reinado em casa, ficar em casa. E isso é a história não só dele, né? De tantos outros. E geralmente os políticos fazem isso. Sempre colocam com o nome de alguém, ou do pai ou da mãe. A gente vê isso aqui, né? Avenidas aí, tem uma placa bem grandona com a foto de alguém, uma homenagem, fulano de tal, não sabe nem quem é. É o pai, é o irmão, é o sobrinho, é alguém assim, sempre da família, né? Para quê? Para perpetuar, para deixar ali em homenagem e ficar sempre em casa. Enfim, Tessalônica, para a gente entender, era uma cidade que, ao meu ver, apesar de ser portuária, mas como a gente mora aqui no Maracanaú, era uma cidade bem populosa, parecida com o Maracanaú. Então, assim, não era uma coisa de desértica, aquela região que tem só uma tribo aqui, tem um clã para ali. Não, era uma cidade portuária, muito movimentada, tida como uma capital. Então, assim, era muita gente e gente elitizada e tudo. Inclusive, lá também tinha como se fosse uma base militar do Império Romano. Tinha uma base lá, como se tivesse um quartel lá. Então, assim, era algo muito, muito forte. E nessa região da Macedônia, aqui no nosso material, só me atualize qual é a página de vocês, por gentileza. A minha é 82. 84. Pronto, vocês estão na frente agora, né? Agora estou na frente. Geralmente a minha é lá na frente, vocês estão na frente. E aqui vai dizer, nessa parte introdutória, vai dizer que Tessalônica chamava-se anteriormente como Terme, que antigamente, né, tinha esse nome, mas após sua reconstrução por Cassandro, cerca de 315 ou 316, nos livros vai falar 316, pelo menos nas fontes que eu uso, né? Wycliffe, que eu gosto de usar, da editora Tempos, eles vão falar 316, aí aqui ele traz o 315, mas isso aqui é aquele que a gente já sabe, o aproximado, né? Aproximado, 316 ou 315 a.C., foi chamada Tessalônica para sua esposa, uma meia-irmã de Alexandre Magno. Alexandre Magno a gente já sabe, né, que é Alexandre o Grande. E tanto no tempo macedônico como no período romano, era uma cidade importante. Ou seja, ela já era uma cidade importante no período romano e no período macedônico. Já era uma cidade muito relevante, importante.
os romanos tornaram a capital da província da Macedônia em 164 a.C. Então, passado um bom tempo, né? Depois de 315 para 164, demorou um pouquinho, mas ela tornou uma capital. E uma cidade livre após a Batalha de Filipos, em 42 a.C. E aí ele vai falar de uma estrada, que essa estrada era muito conhecida, porque naquela época o acesso de uma cidade era a estrada, e a estrada ela tinha um certo peso, tanto pelo avanço quanto pela defesa. O avanço no que diz respeito à saída do exército, e na defesa porque era o acesso onde os inimigos poderiam entrar. Então, poderiam se usar nas estradas as emboscadas. Então, nas emboscadas, eles acampavam o exército às margens da estrada, para quando o exército inimigo passasse, eles pegassem na emboscada. Então, a estrada sempre foi assim, desde quando se instituiu estradas, que teve o seu peso, a sua relevância numa cidade quando ela está em ascensão, quando ela está crescendo. Então, tanto para ela avançar, quanto para ela se defender, de extrema importância. Aqui ele vai falar da estrada Egnácia que a cruzava. A primeira vista de Paulo a Tessalônica ocorreu provavelmente no início do verão do ano 50 depois de Cristo. Aqui ele fala AD os irmãos já entendem, né? Que é ano Domini, exatamente, tá? Porque como quem legislava na época não era assim cristão, não era predominante o cristianismo, e tinha a questão do calendário dominicano, então usava-se o ano Domini e não antes ou depois de Cristo. Antes ou depois de Cristo não era um marco aceito predominantemente. Antes e depois de Cristo já vem mais para cá, mais recente, depois dessa era. Então, era-se usado nos livros, quando se for olhar nos livros antigos, principalmente os que são compilados da época, do primeiro, segundo, terceiro, até o sexto século, aproximadamente, ele usava esse termo, AD, Anno Domini. Aí depois foi que passou a usar depois de Cristo, que é DC. DC. Então você vai ver muito isso aqui, AD. AD é Anno Domini, ou Ano do Domínio. E nesse período, Paulo ele esteve, provavelmente a sua primeira viagem para Tessalônica foi cerca do ano 50, né? Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal vai falar a data da carta, aproximadamente 51 depois de Cristo. E aí a gente vê que as datas, como eu já falei, né, outras vezes, enfim, ela sempre vai divergir. Data, significado de nome, sempre diverge. Você vai sempre encontrar aí alguma coisa que vai divergir um do outro. E quando Paulo chega nessa cidade, ele já chega procurando onde tem sinagoga. Para quê? Para pregar o evangelho. Então ele não chegava procurando pontos turísticos, né? Ele não chegava procurando shopping center ou base militar, alguma coisa. Não, ele já chegava procurando a sinagoga. O propósito dele era esse. Ele chegava numa cidade diferente, né? Às vezes a gente viaja para um canto, a gente viaja e vai tirar foto, vai procurar uma coisa. Igreja a gente mal nem pergunta, sabe onde é que tem a igreja? Chega num local, né? Hã? A última coisa que vai atrás, né? Você vai atrás de um açude, onde é que tem um banho bom aí para tomar, onde é que tem uma cachoeira, né? Igreja, eu pergunto. Paulo não, Paulo ele já chegava procurando onde é que tem uma sinagoga. E por 3 sábados seguidos ele esteve em embate com os judeus nas sinagogas. Então ele chegava, tem
um erudito judeu, ele diz que é o David Stern. Aí ele, quer botar o nome dele aqui, depois vocês dão uma pesquisada. David Stern, ele é um de descendência judia e que ele é judeu messiânico, ou seja, o que se converteu, né? E aí ele diz que Paulo tinha liberdade nas sinagogas. Quando ele chegava, ele tinha liberdade. Por quê? Porque o judeu, Paulo, como ele era da elite e cidadão romano, dupla cidadania, né? Cidadão romano, de nascimento, não era nem comprado, era de nascimento. E ele fazia parte do colégio dos fariseus, ou seja, ele era político, porque os fariseus ele era de cunho religioso e tinha o seu partido político, uma representação na política. Então, Paulo, quando ele chegava no local, era como se fosse um representante político, uma autoridade que chegou. Então, ele tinha essa certa liberdade. Ele chegava e já recebia oportunidade na sinagoga. Diferente de alguém que vem visitar na igreja, mas vem na maneira informal, né? Chega, e apesar dele não levar cartas, mas ele chegava, ele era uma autoridade. Então, quando ele chegava, as pessoas já respeitavam e davam oportunidade para ele. Só que aí eu fico pensando, né? Quando David Stern fala isso, que ele já chegava e tinha oportunidade, é tanto que ele por 3 sábados chegava e já tinha oportunidade, já falava, já se expressava e tudo. E aí, quando eles viram que ele estava falando, defendendo um Cristo que foi morto, que era necessário ter sido morto, e que este Cristo reviveu, e tendo revivido, ele cumpriu seu ministério, e esse ministério foi dado por Deus, o fazendo e o tornando como sendo o Messias que havia de vir. Aí eles, opa, peraí, esse cara tá com... Aí já começava a restringir ele, já começava a perseguir ele, quando via qual era a natureza da pregação dele. A chegada dele, tudo bem, mas o que ele pregava, aí, peraí. Aí já começou-se a se levantar contra ele, a perseguir ele. E nessa perseguição ele só teve oportunidade mais 2 vezes, né? 3 vezes ele esteve pregando e com embates. Quando terminava na sinagoga, já ia para os embates lá fora também. E aí foi quando ele começou a ser perseguido. E nessa perseguição levaram para as autoridades, dizendo que ele estava fazendo rebelião. Então, quando leva ele para as autoridades viram que aquilo era sério, era algo sério, e começam então a perseguir ele e puniram ele com uma multa. E inclusive sujeito a apanhar ou a ser expulso da cidade. E aí tem um hospedeiro dele, que é um homem de posses, ele então, Jason, né, ele então efetua o pagamento da multa para que ele não seja punido e já conversa com Paulo para que Paulo se retire da cidade. Então eles preparam para que Paulo saia à noite. E aí quando ele sai à noite, escondido, né, das autoridades, mas Jason já pagou a fiança, pagou a multa, e aí ele sai. Quando ele sai de Tessalônica, acredita-se que ele tenha passado pouco mais de 6 meses ali, um período assim, total, né? Porque ele ficou 3 sábados e já foi expulso. Então, de 3 sábados já foi expulso, depois acredita-se que ele tenha um tempo maior, o máximo que ele tenha ficado lá eram uns 6 meses, porque ele ficou de casas, e das casas depois ele se apresenta. E aí, quando ele sai de Tessalônica, ele vai para Creta, na ilha de Creta. Creta não, perdão, para Bereia.
né, para Bereia. Bereia é aquela região onde a gente sabe que os cristãos eram exigentes, né? E hoje em dia a gente tem até assim uma certa admiração, né, por eles, porque Paulo pregando, o apóstolo Paulo pregando, e ele, peraí, vou conferir aqui, deixa eu ver como é que tá, se é assim mesmo que tá, né? E coisa que às vezes a gente deixa a desejar, né? A gente, não é, às vezes não é nem por maldade, é porque a gente acredita, né, na palavra, a gente acredita. Nem maldade nossa, não, é porque a gente acredita. E nós somos muito éticos também, né? A gente vai por questão da ética, questão da vergonha, para não, eu nem constranger, né, assim. A gente vai muito por esse lado. É tanto que numa pregação a gente não interrompe, né? Não interrompe. A gente interrompe às vezes, e olhe lá, na escola bíblica, já tem pessoa que, eu vou falar e, né, o pessoal tem medo, receio. Só que não é para ser assim, não é para ser assim. O ideal é que a gente venha tratar o assunto. Inclusive aqui principalmente, porque aqui é que é o lugar da gente tratar, esclarecer, mexer e dizer, assim não é assim, né? Aqui principalmente. E aqui é o local de aprendizado, né? E eu não sou o dono da verdade, então a gente vai aprimorando, aperfeiçoando, ajustando, aprendendo, vai esclarecendo, tem coisa que a gente não lembra, aí os irmãos já lembram e traz, tem coisa que eu trago, os irmãos não sabiam, aprende, tem coisa que já sabia e amplia. Então é assim, é dinâmico. E Paulo, ele estava em Bereia pregando, e os irmãos já tinham um certo conhecimento. É tanto que eles interrompem Paulo para conferir as escrituras. Quando confere, porque qual era a escritura que eles tinham em mão? O Tanakh. Eles tinham o Tanakh, não tinha nada escrito no Novo Testamento. Nós somos privilegiados. O que nós temos é o Antigo e o Novo. Ainda temos livros e revistas e um monte de coisa, né? E hoje em dia ainda temos o Google. E agora nós temos a IA. Então assim, estamos avançando, né? Só que avançando nas condições e nos meios. Mas o conhecimento está ficando um pouquinho para trás. É bom que a gente aprimore, use essas ferramentas para a gente ampliar também. E os bereanos não perderam tempo. Pegaram o Tanakh, o Antigo Testamento, e foram conferir o que Paulo estava falando. Se ele falou tinha fundo de verdade ou não. Se fazia sentido ou não. E qual o sentido da pregação, né? Qual era o sentido? Tipo assim, Paulo falou, peraí, deixa eu ver se faz sentido. O sentido que eles queriam saber é se este Jesus que Paulo está falando realmente é o prometido, realmente é o que havia de vir. Se de fato mataram o homem inocente e a pessoa errada. Entendeu? Se de fato rejeitaram o Cristo. Se de fato ele bate com as profecias. Paulo pregando e eles conferindo. E foram vendo que batia com as profecias, que batia com a promessa, que batia com as referências, a localidade, a forma, o jeito, o tempo, as ações, tudo estava se encaixando. E aí era quando eles autorizavam que Paulo continuasse pregando. Então, percebamos que isso é algo louvável. É muito importante que nós também tenhamos isso em mente. Hoje em dia, está sendo colocado em questão, como a gente já viu aí em alguns estudos sobre apologética, a defesa da nossa fé. E Paulo ele estava mostrando para os irmãos, não só de Bereia, mas para os tessalonicenses também, sobre isso, sobre quem é o Cristo que nós pregamos. O que ele pregou e o que ele instituiu para a gente fazer. E aí ele vai narrar o seu texto nesse sentido. Só que quando Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, ele passa um curto período lá e já institui ali um grupo de pessoas, ele sai de Bereia e vai para Atenas. E lá em Atenas, ele vai para o Areópago,
E lá é onde acontece aquele episódio, né, que nós sabemos, que ele então anuncia sobre o Deus desconhecido, e aí ele torna esse Deus desconhecido conhecido no meio dos atenienses. E saindo de Atenas, ele desce para Corinto. Então ele faz uma viagem ali, um percurso. Tudo isso, meus amados, tendo sido expulso de Tessalônica. Ele não entrou em crise, não ficou depressivo, não reclamou de Deus, não murmurou. Pelo contrário, ganhou foi mais força e saiu pregando, né? Diferentemente de muitos que, se estiver fazendo algo para Deus e tem que aquilo é certo e alguém vier impedir, ou ele chama esse alguém de endemoniado e escambau e faz orações contrárias, pragueja e amaldiçoa, ou ele entra numa crise pessoal de bloqueio, de também não vou mais fazer, também não. Então ele fica aquele bloqueio. E nós precisamos entender que as coisas de Deus, se Jesus passou pelo que passou, nós também podemos passar e seremos vitoriosos naquilo, porque Deus estará conosco. Só que tem um porém. Quando a gente tenta fazer algo para Deus e somos impedidos, precisamos entrar noutra questão, qual? No discernimento. E aí do discernimento a gente precisa conversar com Deus. Senhor, é da tua vontade que eu vá ou que eu fique? Que eu continue ou que eu mude? Que eu pare? É muito importante esse ações, né? Com Deus, é extremamente importante. E aí Paulo, ele não desistiu, pelo contrário, ele avançou. Quando ele chega em Corinto, Timóteo chega lá depois. E aí quando Timóteo chega em Corinto, Paulo então manda Timóteo ir lá na Tessalônica para saber como é que está. Então, quando Timóteo vai para Tessalônica para ver como é que os irmãos estão, aí o Timóteo retorna para Corinto. Paulo está em Corinto agora. E lá de Corinto, ele recebe Timóteo. Quando ele recebe Timóteo em Corinto, ele recebe a notícia. Qual notícia? Olha, os irmãos de Tessalônica estão bem. Apesar da perseguição dos judeus, que, inclusive, eu quero até observar, quando Paulo foi para Beré, os judeus foram atrás para poder impedir. Ele foi para Atenas e atrás também, para impedir. É chato, né? Isso. Lucas vai destacar que esse princípio, mas os judeus, possivelmente, velho, o marco principalmente são os perversos Entre os vadios, né? Que era para maltratar ele, né? A versão que Paulo, quando começava a pregar, usava de que é conhecido, no meio desse pregar. A Torá, isso. E começava a pregar. Tanakh. Isso. Desconhecido para ele, né? Eles queriam vir aqui em Cristo padecesse. Mas eles não. Movido de inveja, era. E alguns zelosos pela costumes. Isso. Eles, os costumes na tradição, não aceitavam. Não aceitavam. E essa tradição. Já que esses judeus que estavam lá, já sabiam da minha orientação. Eles falam isso, mas aí, quando levar os magistrados, no capítulo 16. De Atos 17, né? Apesar também, já saber que esse pregador de cidade. Isso. Atos 17, versículo 6. No final do versículo 6, tem agora fala muito verdade. Isso. Tá parecido com a corrigida aqui. Começa Isso. No versículo 5 ele diz assim, né? Ó, mas
os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Jason foi aquele que pagou a fiança de Paulo, né? Para não acontecer nada. Aí o versículo 6, né? Porém, não os achando, trouxeram Jaso e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, essa foi a denúncia, né? Chegaram para os magistrados, eles queriam pegar Paulo, mas Jason não mandou Paulo sair de noite, né? A igreja se reuniu de noite, enviou Paulo, tirando da cidade. E aí, como foi à noite, eles não tomaram conhecimento. E aí, durante o dia, foram na casa de Jason, invadiram lá a casa, saíram procurando, não acharam ele, como não encontraram Paulo, levaram Jason. E alguns irmãos, né? E levaram até os magistrados da cidade. E a denúncia era: estes que têm alvoroçado o mundo, não, esses que têm alvoroçado o mundo, a denúncia, chegaram também aqui. Isso. Exato. Aí puxa para César, porque isso, porque se alguém se rebela contra o decreto do governo, né? Aí é crime, é um crime já legal, né? Legal que eu digo, previsto em lei, né? Já é crime, não é só um crime religioso. Isso aqui era calúnia, né? A mesma denúncia que fizeram com Jesus, né? Mesma coisa, fizeram com Jesus, estão fazendo agora com Paulo, e como não acharam Paulo, fizeram com Jason, com a família, ele e os irmãos que estavam presentes, para que eles fossem julgados. Aí, só que os magistrados, sabiamente, porque eles foram apurar, né? O bom é isso. É por isso que o nosso direito, o direito que se usa aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, Estados Unidos, na América, nas Américas. Eu não lembro aqui se na Europa também, mas é o direito oriundo do greco-romano. É greco-romano. O direito aplicado aqui no Brasil, ele tem essa raiz primitiva no greco-romano. Aí aqui é o quê? Na época do romano. Entendeu? É muito parecido com o nosso aqui. É por isso que se aproveita muito, sabe? Você fazendo teologia, é a base para você ir para qualquer lugar aqui de cursos. Que é a base. É a base. O nosso direito aqui é o greco-romano. Então você tem a base já aqui, ó. Fazendo aqui, pronto. Daqui você já está pronto para qualquer outro. É como se fosse uma disciplina básica, né? Aí, ele diz aqui, ó, no versículo 9: tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Satisfação é a explicação dele, né? Ouviu eles, pronto. Soltou ele, não viu o que quer falar? Não entendi. Recebida a fiança. Só repete, por favor, Vitor. As autoridades. A fiança, né? Perfeito. Perfeito. Então, no caso, não foi só explicação, né? Foi pagamento. Então, eles foram condenados, pagaram a fiança e saíram. Perfeito. Igual o que fizeram com Paulo. É igualzinho. Paulo também foi condenado por eles, mas de forma ausente, né? Porque não lhe acharam, mas foi condenado por ele e Jaso pagou a fiança por Paulo. Uhum. Fiança, né?
autoridade só faz caso. E os outros. Pronto. Obrigado, viu? Sempre cooperando aí com outras traduções, né? E a NVI ficou calada. Diga aí, NVI. Mesma coisa. Nós temos representações aqui, viu? Representação é da NVI, representação da King James, a tua é? NAA também. A corrigida a tua, né? Corrigida. Aham. Temos King James, não? Lá atrás, né? Versículo 9. Diz o quê? 17:9 de Atos. As representações. Legal, né? Aí, a gente percebe que as autoridades, elas determinaram alguma coisa contra eles, né? Isso para que eles não fossem presos. Achou aí? Diz o quê? A King James. Fiança também? Tendo recebido a fiança. Pronto, tá todo mundo alinhado. Só a corrigida que caiu. Pagamento da fiança. A King James atualizada. Pronto, então tá bem esclarecido, né? E nesse contexto, a gente percebe que isso lá em Tessalônica. E Paulo já estava em Corinto, né? Já estava em Corinto. Num mapa assim bem rápido para a gente tentar ilustrar aqui os pontos, é mais ou menos assim, ó, bem feinho mesmo. Corinto fica aqui embaixo, Corinto, numa regiãozinha assim. Aí, aqui para cima, fica Tessalônica, Filipenses para cá, Bereia aqui. Fica assim perto, ó. Aqui Tessalônica, Bereia, Filipos. Tem outras aqui por perto, mas essas as principais. Aí Paulo ele sai de Tessalônica de noite, vem para Bereia, depois ele desce aqui para Corinto, e aí estando em Corinto, aí ele foi para Atenas, né? Aí de Atenas ele desce para Corinto, aí Timóteo vem para Corinto, de Corinto ele envia Timóteo para Tessalônica, e depois ele retorna para cá, trazendo a notícia. Quando ele recebe essa notícia, é que ele escreve a carta. Então a carta já é uma resposta da notícia que Timóteo trouxe de Tessalônica. Dá para entender aí? Deu? Mais ou menos. Alguns vão dizer que foi num lapso de 6 meses. É como eu sempre gosto de dizer, né? Esse negócio de tempo. Mas foi o tempo que ele esteve em Corinto, né? Ele escreveu Tessalônica estando lá em Corinto. Mas aí, o que fica assim um pouco estranho, porque deixa eu ver aqui onde foi que eu vi, numa fonte vai dizer que foi em Corinto e outra vai dizer que foi de Roma. Deixa eu ver aqui onde é que ele bota. Paulo em Corinto, faz. Aqui ele traz em Corinto também. Está em Corinto. Pronto, em Corinto. Aí, como ele estava em Corinto, Tessalonicenses é uma das cartas que são exceção. Apesar de estar no rol das epístolas da prisão, todavia ela não foi feita em prisão.
ela está no rol por conta de sistematização teológica. Só por isso. Ela não foi feita em prisão. Da prisão são aquelas cartas lá de 62 a 64 depois de Cristo, em Roma. A Roma está com acento, tá? Roma? Não, né? Só Roma. Hã? Domiciliado. Bem observado. E Tessalonicenses, uma das primeiras, foi aproximadamente 50 ou 51 depois de Cristo, né? Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Salvo engano é Gálatas, né, que é a primeira. Esse. Gálatas. Romanos. Deus, Gálatas 49. Enfim, aí em Tessalonicenses foi escrita a partir de Corinto. Então Paulo é como se fosse um consolo para Paulo. Ele estava resolvendo os problemas de Corinto, né? Corinto, que problema tinha bem pouquinho, né? Sendo irônico, e ele sendo confortado com os Tessalonicenses. Aí Paulo, aqui em Corinto, ele estava acompanhado com quem? Estava acompanhado por Silas, chamado de Silvano. Estava acompanhado assim, recebendo visita, né? Timóteo. É só Timóteo mesmo. Então, Paulo tinha a companhia desses dois cooperadores que ele chama, né? Ele chama de cooperadores. E quando Paulo, ele então escreve essa carta, ele escreve na presença desses dois. E aí tem um crítico chamado de Marcion, ele é da época de 140 depois de Cristo, inclusive bem próximo, né? Assim, né? Não é próximo, não foi contemporâneo, né? Mas é perto, né? 140. Menos de 100 anos. E considerando João, foi por volta da década de 90 do primeiro século, é mais perto ainda dele aqui, né? Talvez até fosse contemporâneo. Aí, Marcion, ele é um dos críticos ferrenhos da autoria de Paulo a Tessalonicenses. Por quê? Por conta da presença dos dois ali. Ele diz que, primeiro, ele diz que não foi Paulo que escreveu. E, se tiver sido, não foi só Paulo. Foi Paulo e Silas que escreveram. Timóteo trouxe a informação. E Paulo e Silas escreveram. E aí, ele vai sustentar, Marcion, vai sustentar que quem escreveu, ele diz que não foi Paulo, mas se tiver sido, foi Paulo e Silas. Mas ele defende que não foi nenhum nem outro. Foi discípulos dele. Por volta do ano 70, já depois da morte de Paulo. Paulo morreu por volta do ano 67, e aí, em torno do ano 70, ele diz que foi escrito. E aí, por que eu estou falando dele, de Marcion? Porque ele entrou para a história. Apesar de trazer essas coisas absurdas, mas ele entrou para a história. E o que ele alegou na história? Ele foi o primeiro
Primeiro assim, absoluto, a apresentar um cânon sagrado. Cânon. Os livros organizados, sagrados, que deveriam ser seguidos. Foi o primeiro. Apesar de falar essas coisas, mas foi o primeiro. Então ele foi o primeiro a apresentar o cânon. Nessa data aqui. E aí... discípulos de Paulo. No geral. Ele sustenta assim. Só que isso aí é minoritário, né? É minoritário. Não prevaleceu, não. Estou só comentando porque... Ele disse que é porque, se foi ele, não foi só ele, foi ele e Silas. E... ali, se baseando ali. Exato. Da King James? A NTLH. Tá expresso, né? Aí tá expresso que ele declarando que foram os três. Talvez seja a única, né? Eu vou até botar aqui. NTLH. Diz que foram os três, né? Paulo, Silas e Timóteo, né? A igreja, né? A igreja. Isso, escrevemos, no plural ainda mais, né? Aí, não foi assim. Não, por ele aqui, ele disse que não. Ele Ele disse que não. Não foi. E se tivesse sido, não foi só Paulo. Foi Paulo com Silas e Timóteo. Timóteo trazendo a informação, como era que estava a igreja de Tessalônica, e depois que entregou o recado, os três se reuniram ali. É Marcion que fala isso, né? Mesmo jeito, né? Vamos puxando por ele, né? Escrevemos no plural. Para ver como é questão de fonte, né? É muito importante isso aí, só para vocês sentirem como é questão de fonte. Aí tem um porém, sabe qual é o porém? É porque assim, a gente gosta de... Quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, a gente parte do pressuposto que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda. Não é só partes, né? E aí, quando a gente vai para a fonte, as fontes, a gente vai com essa mesma premissa. Qual premissa? De que a fonte seja confiável, toda. Não é só uma coisa e outra, é toda. E aí, essa fonte aqui, o Marcion, ele é uma fonte que se aproveitar é uma coisa e outra, não é toda. Aí, por não ser toda, aí, botar de lado. Entendeu? Porque presume-se que tanto a escritura quanto a essência da palavra seja autêntica, né? Precisa ser autêntica, não é só parcial, né? Ela é autêntica, ela tem a sua veracidade no tempo e nas pessoas. Reunidos ali, né? Mas aí, para contrapor Marcion, vieram 4. 4 não, 5. Não foi só 5, né? Porque é o que está registrado assim, né? Vieram 5. 5 o quê? 5 bispos.
ou padres, e instituíram o chamado de como é que é o nome? Os bispos, os padres, nomezinho, daqui a pouco eu lembro do nome, penta alguma coisa. E aí esses 5 aqui era o Irineu de Lyon. É até bom para depois vocês estudarem sobre eles. E foi logo no começo isso aqui, tá? Isso aqui foi aproximadamente, foi ainda no segundo século. Isso aqui é segundo século e foi ainda no segundo século. Mas por volta de 170. Aproximadamente, tá? 170. Hã? Foi depois, porque foi assim. Esse aqui gerou polêmica. Ele apresentou como cano, foi o primeiro. Na verdade, ele foi o primeiro a apresentar um cano registrado, a registrar um cano, foi o primeiro. Aí, como ele registrou, gerou polêmica. E no cano dele, ele tem uma visão dualista. Dualista. Que é isso? É que na visão dualista dele, ele separa o Antigo e o Novo Testamento na sua essência. Ele diz que o Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. O Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus legalista, no Antigo, né? É um Deus vingativo, legalista e um Deus mandatário. Enquanto que no Novo Testamento é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso e salvífico na pessoa de Jesus. Entendeu? Ele traz esse contraponto. Ele aqui, e registrou. E tem mais coisa, não é só isso não. Dele aqui, ele diz que as cartas de Paulo não foram 13 cartas, só foram 10. As outras foram discípulos de Paulo, inclusive Tessalônica. Não, ele era prosélito do judaísmo. Mas ele é adepto, né? É adepto. Ele é adepto, ele. Vários, refutando. Exato. Só que ele aceitou de Paulo, ele aceita, só que não tudo, assim. Ele disse que alguns foram discípulos, sorrateiro, de forma sutil, né? Exato. Ele também, ele disse que as cartas da prisão foi de discípulos de Paulo e ele classifica. Não, aí pronto, só isso. Só isso. Só isso assim, que é os principais, né? Aí aqui, nessa aqui de cima, o Irineu de Lyon, o Antanásio, eles refutaram e defenderam a totalidade das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, sendo o mesmo Deus, sendo o Deus na sua versão
de justiça e na sua versão de misericórdia. Mesmo Deus, agindo no Antigo Testamento como, como legalista, só que respeitando as limitações humanas, ele instituiu e exigiu que cumprisse, se não cumprisse, poderia morrer, e respeitou a limitação humana, não exigiu que seguisse do jeito que ele seguiria, mas dentro das limitações. Por exemplo, o que ele fez com Moisés, né? Deu para Moisés autoridade, exigiu santidade do povo, se pecasse, morreria. A gente vê a ação direta dele com Uzá, né, que tocou na arca, né? E aí tocou com as melhores das intenções, mas ele não perdoou com, entendeu? Então assim, vê, mas esse mesmo Deus não é outro, é o mesmo no Novo Testamento, agindo com a sua misericórdia, agindo com o seu amor incondicional, inclusive, na pessoa de Jesus Cristo, deu a oportunidade para a humanidade se retratar com ele. Entendeu? Esse aqui, 2, é dualista, amoroso. E já aqui, e essa visão aqui, pasmem, tá? É a visão a visão católica romana. Católica romana e católica romana e católica imperial. Católica do Império. Aí, essa daqui, dos bispos, né? Aí ela acredita assim, só que tem um porém. Ela apresentou também o seu cânon em 170. Apresentou o seu cânon sagrado lá em Constantinopla. Em Constantinopla. Aí, quando ela apresenta em Constantinopla, ela registra do jeito que nós falamos como sendo o único Deus, todavia inserindo os apócrifos. E nessa inserção dos apócrifos, ela fez outra lambuzeirazinha lá. Qual? Uma heresia, mas substituindo por outra. Colocava outra. Eles fazem isso, né? Mas coloca outra. E aí, nessa daqui, de Constantinopla, eles inseriram os apócrifos, né? Eu falei, os apócrifos e apócrifos e disseram, registraram lá, né? Como sendo deles as 7 epístolas tidas como gerais, que eles pegaram, eles incluíram Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Aí eles consideraram, classificaram, registraram lá em Constantinopla como sendo as 7 epístolas católicas. Isso é aquela deles, né? Católicas.
Aí eles registraram assim e botaram Apocalipse. Apocalipse não está nas 7, tá? É fora. Então eles receberam toda a Bíblia, né? Todinha. O Tanakh com o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Pegaram os dois. E aí, só que só deram nomes, né? Tipo assim, essas 7 aqui é nossa. Essas outras aqui é de Paulo. Essa daqui é dos Evangelhos. E o Marcion, os Evangelhos, ele só considerou Lucas. Só Lucas que ele considerou. Os outros não. Ele era bem radical. Extremista não. Aí o cânon dele, do Alista, era bem pequenininho. Já o cânon apresentado pelos bispos era próximo daquela que nós temos, só que tem os apócrifos. Aí depois, nos concílios foram sendo discutidos os assuntos, concílio de 325, né, de Nicéia, depois o concílio de Constantinopla, tiveram vários concílios, de Laodiceia, Macedônia, então assim, vários concílios. Aí foi discutindo, aí veio na reforma, aí foi tirado, quando foi tirado os apócrifos, ficou somente o que nós temos hoje. Aí quando chegou lá no Genebra, aí foi que afunilou, traduziu o antigo e o novo, fechou para um só volume, em um volume tendo todo os 66 livros, tirando apócrifos, do jeito que está hoje. Aí vieram as traduções, de Genebra para cá, é a que a gente faz uso. E aí algumas, por exemplo, a King James, ela foi buscar lá 1613, se eu não me engano, né? King James, 1611. 1611. Aí foi buscar lá, não quis pegar das traduções comuns que estava tendo, ela foi buscando o original daqui, dali, fazendo para o rei, né? E aí alguns colocam ela no discreto porque dizem que se foi um rei que mandou fazer, o que impede dele ter tido participação, dizendo isso aqui bota, isso aqui não bota, isso aqui fala, isso aqui não fala. Posterior, né? João Ferreira de Almeida, ela foi feita para evangelizar, a missão. Aí, alguém falou? Não, né? Aí, Tessalônica, quando Paulo escreve lá em Corinto para a igreja de Tessalônica, ele escreve para uma igreja que já estava atuando. Uma igreja nova convertida, que já estava atuando, pregando o evangelho, mas alguns irmãos começaram a morrer. E como eles foram morrendo, os irmãos ficaram em dúvida. Eles estavam pregando o quê? A volta de Jesus, o arrebatamento. Eles pregavam sobre a ressurreição. Pregavam sobre isso. E evangelizando. E já saíram pregando voluntariamente, sozinhos. A gente sabe que não é sozinho, né? É o Espírito Santo ali, ó, endossado, né? Eles saíram pregando, anunciando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Só que de repente os irmãos começaram a morrer antes de chegar ao arrebatamento. E a igreja primitiva, não se assuste, elas pregavam a volta de Jesus para aqueles dias, como se fosse acontecer amanhã, qualquer momento. É iminente, exato, iminente. Então, isso era para qualquer momento, não é tipo hoje. Hoje a gente prega sobre a volta de Jesus, mas a gente sempre coloca um mas. Tipo assim, mas ainda tem umas coisas para acontecer. Mas ainda falta isso. Mas ainda falta aquilo. Mas ainda falta se cumprir isso, se cumprir aquilo, não é assim, né? Eles não, eles pregaram, não tem negócio de mais não, ele já vai voltar. Pode ser agora. Entendeu? Não tem esse negócio de mais não. É tanto que, salvo engano, João vai dizer assim, ó, que nem todos de nós dormiremos ou morreremos. Nem todos de nós morreremos. Ou seja, que ele vai voltar de tal forma que é tão iminente que nem todos de nós morreremos. Entendeu? Não era? Só que é assim, irmãos, a gente precisa crer dessa forma.
Ah, irmão, mas a história e conta os sinais, e Israel, e o terceiro templo, e o Já pegar esses fatos aí, vai cair no comodismo, né? E na falta de vigilância. A gente vai ficar assim, não é agora não. de nós, Exatamente. Sono da indolência, né? Então é importante a gente crer assim. Vai vir logo. É igual, eu não sei se vocês já viram, eu já me dei uma mensagem que fala sobre o arrebatamento e é um acontecimento iminente que nós não temos controle. Diante de dois acontecimentos, um dos dois vai acontecer e a gente pode estar vivo ou não, né? O primeiro acontecimento é que a gente precisa esperar a volta de Jesus. Temos que esperar a volta dele. E quando é? Não sei. Eu preciso esperar para hoje. Mas, se de repente ela não acontecer, se ela vier acontecer só daqui a 100 anos, será que eu estarei vivo daqui para lá? Então pronto. Então, se eu não estarei vivo daqui para lá, 100 anos, né? Então eu preciso estar preparado para o outro advento. Qual é? A morte. Eu preciso estar pronto. Nenhum nem outro. Não sabe. Qualquer momento. A qualquer momento a trombeta pode tocar e o arrebatamento acontecer, como a qualquer momento eu posso partir. Qualquer momento. Até no hospital, quem está respirando por aparelhos. Alguém pode dizer assim, irmão, a gente sabe a hora sim. A hora que Jesus vai voltar, eu não sei, mas a hora de morrer dá para saber, porque quem está respirando por aparelhos, o médico pode marcar, a família vai lá, assina o termo de responsabilidade, concordância, e diz, ó, tal dia e tal hora, pode vir que eu vou desligar o aparelho. Beleza, é o dia e hora para desligar o aparelho, mas de morrer, não, porque acontece, ó, e muitos, o médico desligar o aparelho, né, e a pessoa ainda fica, né? Aconteceu, irmão, a irmã que é da saúde, já esteve no centro cirúrgico e aconteceu. Pois é, ó. Talvez a família... Sempre dão desculpa, né, alguns... A medicina acima de Deus, Mas não acontece, né? A gente não sabe o dia e a hora, nem de quando Jesus vai vir e nem de quando nós vamos partir. Não sabemos. Se eu não sei nenhum nem outro, eu preciso estar pronto. O preciso cristão, passou uma experiência agora. Preciso, até os médicos ficaram abismados. Foi? Eu fazia um curso para entrar na PPRAI, né? Ah. Aí a gente passou mal, teve algumas condições, Foi? Então, o médico não sabia. Ele era administrativo, né? Novo, saudável. Mas não queria. Não vem a bateria pisando, se vai pegar você. E a recuperação do tempo muito rápido. Foi. Ele teve um AVC? Não era AVC. Ah, não era. Entendi. O UTI, inclusive, passou vários entubados. E a recuperação do tempo muito rápido. Os médicos ficaram acostumados, saber. Até ser emocionado. Foi. Entender, caso. Não tem diagnóstico. Jesus, né? Jesus no controle. Até experiência, né? Legal, né? É isso. Então, assim, a gente não sabe. Se nós não sabemos, precisamos estar prontos. E a igreja de Tessalonicense, ele já saiu pregando isso. Jesus vai voltar, O Jesus que morreu, era necessário que ele sofresse. E ele padeceu, morreu, morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele está vivo, ele foi visto pelos irmãos, cerca de 40 dias ele foi visto.
Entendeu? Então, assim, pregação era essa. E com alegria, entusiasmo. Não, o judeu estava lá perseguindo, multando atrás, né? E eles pregando. Só que aí, de repente, veio uma dúvida. Qual? Que é comum, né? Alguns irmãos que estavam ali começaram a morrer. E morreram antes do arrebatamento. Aí eles ficaram, e agora? Será que esse irmão perdeu a salvação? Porque eles acreditavam que a salvação era no arrebatamento, porque era uma coisa muito iminente, vai acontecer, e é logo. Aí os irmãos foram morrendo, alguns morreram, outro morreu, e outro morreu. E agora, meu Deus do céu? E aí eles aí não esperaram, não conseguiram alcançar lá, e agora? Aí veio a dúvida. Aí a dúvida, pergunta para quem sabe, né? Aí Timóteo chega lá, bem na hora, aí eles passam a informação, estamos aqui pregando e tudo, mas veio uma dúvida, alguns irmãos morreram e a gente está agora sem saber o que acontecer. Será que esses irmãos vão perder a salvação? Vão ficar... O que aconteceu com eles? Aí Timóteo leva até Paulo. Paulo muito se alegra por eles terem continuado, não terem parado. Muito se alegrou. Ele usa quase 2 capítulos para se alegrar com eles. E aí depois ele vai só lá no 4, capítulo 4 é que ele vai começar a tratar. E só são 5 capítulos. Aí no 4 e o 5 só que ele vai tratar o assunto. Aí o resto é jubiloso, é alegria. Legal, né? E aí ele vai dizer, não se preocupe, né, com os que dormem. Não se preocupe, né? Mas regozijados. Ressuscitarão primeiro. Traz até o privilégio, né? E nós seremos arrebatados, né? É aqui que ele usa o termo de arrebatar. Lá em Coríntios ele usa transformado, né? Em Coríntios ele usa transformado. E aqui ele vai usar arrebatado, né? Assim. Aí, ou seja, ele muito alegre. E aí ele mostra como isso acontecerá. E aí ele diz também aqui, ó. Não é arrebatado? 4,17, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E juntamente com eles, né? Aí no capítulo 5 ele vai dizer assim, ó. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí ele vai falar aqui, ó, alguns sinais, né? Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele vai trazer o que a escatologia gosta de trabalhar, né? Esse assunto aqui já é assunto que serão densamente discutidos na escatologia. No entanto, não nos impede de tratar o que ele fala no verso 16 e 17, que nós lemos. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui foi... Se incluiu, exato. Nós ficamos vivos. Exato. Não. Hã? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Revelação. Ele conheceu um, né? Conheceu ele dizendo que é humilde, né? Assim, foi. Mas ele
por ser conhecedor da lei, ele era conhecedor. Ele identificou promessa na Bíblia. Ele falou, esse Jesus é aquele a qual havia de vir. Aí ele, quando ele fala isso, ele está fazendo menção do texto sagrado. Entendeu? É o mesmo, ele vai bater. Igual os bereanos fizeram com ele. Bereano, peraí, vamos conferir. É o Tanakh, vamos conferir lá. Olha lá, tá aqui. Realmente tá aqui, ó, foi falado dele. Foi anunciado dele, ó. Nasceu em Belém, é Belém mesmo. Mas de uma pequena aldeia. Que não havia parecer nem formosura. Era tipo insignificante, o mais indigno dentre os homens. Entendeu? Do arrebatamento, a ressurreição do próprio Deus, né? Igual Moisés de Deus, né? Os outros apóstolos, eles ensinam, falando, pessoalmente, né? Mas não entenderam. Os sinais, tudo. Pessoal. Celestial foi. E ele compreendeu. Alguns dizem que é porque Paulo ele era poliglota. Paulo, assim, começa a ver pela capacidade que ele já tinha, né? Os outros eram, tipo, pescador, era agricultura, né? Tinha Levi, que era da alfândega, mas não se sabe se o cargo que ele recebeu ali era um cargo pelas amizades ou por mérito dele, não existia concurso. Então, assim, Paulo não. Paulo, ele era fariseu, defensor da lei, conhecedor da palavra e só estava no lugar errado, né? Precisava ter esse encontro com Cristo, teve um encontro com Jesus, foi convertido e aí Deus pegou de toda a sapiência dele e acrescentou com o Espírito Santo, encheu o homem do azeite e mandou. Então ele realmente ele considerou esterco. Ele disse que o que ele conhece, o que ele sabia, ele disse que ele não tinha como valioso para ele, né? Porque para ele o conhecimento agora era Cristo, né? Ele concentrou ali em Cristo. Mas esse conhecimento que ele considera esterco, se a gente for olhar no contexto que ele vai dizer, ele fala da tradição judaica. Tradição. Então, assim, o que ele fez tipo um filtro, foi muito bom. Ele fez um filtro, ele pegou o que é de religiosidade, o que é dogmas humanos, o que é imposição humana, ele filtrou, tirou isso aí, considerou esterco, porque para ele aquilo era muito valioso. A circuncisão, meu amigo, a circuncisão era algo assim intocável. Podia mexer no que quisesse, mas não mexe na circuncisão não, a circuncisão é sagrada. Era assim, derramamento de sangue. Chegar na sinagoga e falar antigos, era. A lei. Só que não falar a tradição. Exato. Não era? É tanto que quando Jesus recebeu a oportunidade na sinagoga, foi lhe dado. Não foi nem assim que ele levava o livro, tá? Foi dado para ele, ó, aqui, ó, Isaías. Para ler Isaías hoje. Aí tá aqui, deram para ele. Aí quando ele abre, 61. Assim, não tinha um número, né? Claro. Né? Eu estou falando aqui para os irmãos entenderem, né? Isaías 61. Aí quando ele lê, termina de ler que ele fecha, entrega. Aí diz, hoje se cumpriu essa palavra. Tá aqui, meu amigo. Os homens logo fecharam ali ele, expulsado dali, e começou. Então assim, os homens eram muito metódicos, legalistas, muito focado na letra. Tinham perdido a essência, pregavam só de boca, exigia só por mérito humano, só por aparência. E aí Cristo veio revolucionar e disse, não é isso que eu quero. Paulo ele vai dizer que nós já somos circuncidados no coração. Nós já somos circuncidados em Cristo. Em Cristo se consumiu todas as coisas, nele se concentrou tudo. Por isso que ele é a plenitude. A plenitude, por que a plenitude? A plenitude é o ápice. Se nele a plenitude é o ápice,
Então, se eu estou nele, eu já alcancei a plenitude. Nele eu sou circuncidado, nele eu tenho as festas, nele eu já comemoro diuturnamente todas as 7 festas sagradas do judaísmo, eu faço nele. Porque ele é a concentração e a consumação de tudo isso. Para que se tinha a festa dos tabernáculos, das cabanas, das primícias? A ideia não era apresentar o primeiro para Deus, né? A primícia. E quem é a primícia dos que dormem? Cristo. Primeiro é Ele. Aí tinha-se a festa era do Tumim e do Turim, festa do Tumim e Turim. Então, nessa festa, mostrava-se o quê? A decisão e a vontade de Deus. O sacerdote carregava uma pedra num ombro e no outro, Tumim e do Turim, mostrando ali os seus ombros estando em Deus, firmado nele, revestido por ele e pela vontade dele. A vontade era dele. Pode ser, Senhor? Tá bom? Pode ser, Senhor? Não se lembra da cara que ele mostrou. Obrigado. E aí, ele mostrava o quê? Que era para ser feita a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que pesava sobre eles e prevalecia. Aí, o que Jesus disse lá na oração no Monte das Oliveiras? Né? Se possível fora, passe de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Entendeu? Cumprindo ali nele a soberania de Deus, a vontade é de Deus. Ele deixou claro. Entende? E aí vem a questão do Cordeiro Pascual. Né? Cordeiro Pascual, onde desde a libertação do Egito que o povo fazia esse sacrifício. Lá mesmo no Egito, Deus falou para Moisés dizer para Faraó: libera meu povo para sacrificar no deserto. Libera, eles vão me cultuar, vão sacrificar no deserto. Aí foi liberado para eles sacrificarem lá. Eles vão sacrificar e sacrificam o quê? Animal, para Deus, derramamento de sangue no deserto. Né? E se a gente for analisar, quando João ele apresenta Cristo, é ele que é o precursor. A Bíblia, Isaías vai dizer, né, a respeito dele, que ele é a voz do que clama no deserto. E aí diz o recado dele: preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Ou seja, prepara o caminho e se conserte. Né? Ele vem. E isso ele estava pregando em meio ao quê? Ao deserto. O deserto que eu falo não é geográfico. O deserto nos corações. O deserto na mente das pessoas. O povo estava vazio. O povo estava sofrendo. O judeu, ele ansiava pelo Messias. De tal forma que eles se tornaram religiosos. E quando se tornaram religiosos, a religião cegou o entendimento deles, fez com que eles ficassem bitolados na letra da lei, na literalidade, e esqueceram da essência. Aí Cristo, quando veio, aconteceu no anúncio do nascimento, no crescimento, no período ministerial, na crucificação e na ressurreição. Os discípulos não reconheceram o Mestre. Não reconheceram. Quer ver? Por exemplo, quando Jesus ele é crucificado, os discípulos que estavam com ele foram para casa. E aí a Bíblia narra sobre 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece para eles. E olha que Jesus apareceu, ele estava no caminho. Né? Aí Jesus aparece. Quando aparece para eles, eles vão conversando. Conversando, até chegar em casa. Chega em casa, começa ali a refeição, e quando ele parte o pão, é que eles notaram.
Os gentios, exato, do que pelos próprios judeus. Isso. Ele reconheceu. Verdadeiramente, ele autenticou ali, né? Nem judeu era, pois é. E aí, ó, depois que Jesus ressuscita, no domingo de manhã, ainda de madrugada, né? Domingo de manhã, ainda de madrugada, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita domingo de manhã, Maria chega lá e vê o túmulo aberto, ainda de madrugada. E aí, o texto vai dizer que tinha um anjo assentado na ponta da pedra, o outro na outra. E pergunta o que ela está procurando ali. E ela diz que é Cristo. E ele diz, por que procuram vivo dentre os mortos? Sabe? Né? Que estava escrito sobre isso. Aí quando ela se vira, aí vê Jesus. Só que ela pensa que é o jardineiro. Entendeu? Mas era Jesus. Aí fala com ela, o que está procurando, mulher? Aí ela diz, Jesus, diga-me onde tu escondeste? Pensando que o jardineiro tinha escondido. Onde te escondeste? Aí ele, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o meu pai. Entendeu? Ou seja, não reconheceu. Percebe que era um povo que estava no deserto, vazio, mesmo estando com Jesus, mas estavam vazios. Mesmo ouvindo direto de Jesus, mas estavam vazios. Mesmo andando com Jesus, para cima e para baixo, mas estavam vazios. Então, isso é muito delicado, porque o povo estava assim, no deserto. Aí por isso que João, ele é a voz que clama no deserto. Ele estava rodeado de gente, mas de pessoas vazias. E às vezes nós estamos assim também, né? Pessoas que são meros religiosos, conhecem a Bíblia, conhecem, você fala o começo do versículo, ele diz o capítulo todinho já. Mas na prática, na essência, na vivência, vazio. Não entendeu a essência. E aí Paulo estava preocupado com os irmãos de Tessalônica, preocupado assim, porque os irmãos tessalonicenses estavam pregando já. Estavam pregando. Só que eles não estavam vazios, estavam cheios. E cheios de tal modo que surgiu até dúvidas. Por isso que é muito importante, por isso que eu gosto de falar assim, é bom que tenha dúvida. Porque quando tem dúvida é sinal, são vários sinais. Um deles é de que você está buscando. Segundo, é que você está se alimentando. E teve uma coisa que você raciocinou, você está raciocinando junto. Você não está só ouvindo. É verdade, Mas você está raciocinando junto. Entendeu? É muito importante quando está raciocinando junto. Aí eu tive um professor, né, de teologia, não, foi no direito. Ele diz aqui, vocês estão comigo? Vocês estão aqui comigo? Falar assim, vocês estão aqui comigo? Por que ele falava assim, né? Porque às vezes a sala ficava muda. Muita gente na sala, calada. Aí ele, vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo? Mas o que ele falava? No raciocínio. Ele estava explicando alguma coisa do direito, aí explicava uma coisa aqui, outra aqui, uma exceção da regra. Aí, quando ele lançava a pergunta, a pessoa se embaraçava todo, porque é muita coisa realmente. É muita coisa você está assimilando. E aí, quando falava a exceção, você ia para a exceção como regra, e não era. A regra é o geral, a exceção é fora. É só se acontecer alguma coisa, aí vem para essa. Entendeu? Tem um se, né? Tem uma condição. Se acontecer isso, aí vem para cá. Aí ele explicando tudo isso, aí no final ele perguntava, vocês estão aqui comigo? Está aqui comigo? Aí por isso que é importante você perguntar, instigar, porque aí você mostra que está raciocinando junto. E aí Jesus, ele, alguns dizem que era milagrosamente, ele não se deixava ser reconhecido por uns, outros dizem não, é porque a pessoa não reconheceu mesmo. Enfim, tipo Maria chama ele de jardineiro, dos discípulos. Discípulo, meu amigo, não era discípulo andando, voltando para casa, não conheceram ele. Não se sabe, né? É um mistério também, né? Tem uns que dizem que Jesus não permitia que eles conhecessem. Se ocultava deles, não permitia. Outros dizem que é porque eles mesmos não conheceram. Estava tão abalado, tão envolvido emocionalmente que não conheceram o mestre. Não sabemos, não me pergunte essa ali. Pode perguntar qualquer outra coisa, mas se eu não pergunto, eu não sei porquê, né?
Por que que eles não conheciam? Tinha mistério de Deus, né? E já ressurreto, né? Pois é. É mistério de Deus, né? É mistério. O que é mistério não se explica, né? É mistério. Né? Mas, enfim, tem uns que se atrevem a explicar e vão... Porque Jesus, ele passou 40 dias com ele, né? Comeu também, tocou, mas isso depois que ele apresentou ao Pai, né? Na hora que ele fala para Maria, não toque em mim porque ainda não fui com meu Pai, né? E é isso. A gente vai ver isso aqui lá na escatologia, essa partezinha aí. Vamos ver lá na escatologia. Assim, por que que não tocar que ele ainda não foi para o Pai? Como assim, né? Era domingo de manhã. Hã? Em parte é. Aí já foi depois, é. É depois desse momento com Maria, aí ele diz assim, vai lá e diz para os meus que eu ressuscitei. Aí quando ela corre e vai, e chega lá, entrega o recado, aí demora um pedacinho, Jesus chega. Jesus chega, passa pela parede, vai para o local que eles estão, o quarto que eles estão, e lá ficam assustados, pensando que é uma visagem, aí que é o espírito, né? Só um espírito. Aí diz, não, sou eu mesmo, tá aqui. Aí é na hora que ele mostra, né? Tomé, chamado Dídimo, ele pede para tocar, né? Ele não acredita, né? Deixa eu tocar, ele aqui, pode tocar. Aí toca, aí tem o que para comer aí? Tem peixe e mel. Comeu, né? Então assim, a gente vê que é mistério, né? É mistério. Tinha uns momentos, né? Parece assim, que naquele instante que Jesus ressuscita, alguns que se atrevem a explicar vão dizer que é no momento que ele estava retornando, ele não desceu ao inferno, pregou para os espíritos que estavam em cativo e tomou a chave da morte do inferno e levou o cativo o cativeiro. Alguns se atrevem dizendo que era esse momento aí. Estava retornando de lá, ainda não tinha entregue o sacrifício para o Pai. Entendeu? Uns vão para esses fiéis. Outros vão dizer assim, não, é porque ele já tinha feito sacrifício, agora ele estava no momento de purificação. Porque na tradição judaica, o sacerdote ele tinha que se purificar para depois apresentar o sacrifício. E depois do sacrifício ele se purificava de novo para tirar a mancha do sangue, né? Entendeu? Então assim, tem pelas tradições. Aí tem, ele fez o sacrifício, porque ele é o sacrifício. Ele apresentou o sacrifício, desceu a sepultura, pregou para os espíritos em cativo. Aí em prisão, pegou a chave da morte do inferno, levou cativo o cativeiro, que é os que estavam sede de Abraão. Aí quando leva, aí tem que apresentar o Pai. Aí depois de apresentar, ele tem que se purificar. Só que no momento de Maria, ele disse que ainda não fui para o meu Pai. Então é o momento que ele estava levando o sacrifício. Entendeu? Então assim, são as explicações, né? Mas tem outras. Tem outros. Lá na escatologia, vocês anotam aí para chegar lá, vocês massacrar. Hã? Não entendi. Por que a escatologia se não é só acontecimento ali? São acontecimentos intermediários, né? Assim, digamos assim. O nome sugere o estudo das últimas coisas, né? Mas é porque fala de últimas coisas do momento do ministério de Jesus, entendeu? Os últimos dele ali, da cruz, preparação de cruz à ascensão aos céus, né? Esse período ali. Mas enfim, os irmãos de Tessalonicenses estavam pregando isso já, arrebatamento, é agora. Tá tudo. Aí os irmãos morriam antes, ele agora. E agora? E aí Paulo, com muita alegria, ele instruiu. E aí ele vai dizer, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Versículo 13, né? Capítulo 4. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Certo? Então aqui está o ponto X da carta de Tessalonicenses. É aqui. Tá certo? Eu tinha anotado aqui o nome dos camaradas aqui, ó. Eu fui olhar aqui, é o Pentarquia, o nome que deram para esses 5 bispos que fizeram a apresentação e registro do cânon romano. Pentarquia.
pentarquia por causa dos 5 bispos aqui, tá? Tá bem aqui assim, ó. Pentarquia, que foi apresentada lá em Constantinopla. E o nome dos outros, Irineu de Lyon, Atanásio, eu botei foi Atanásio, era o Tertuliano e Orígenes. Tertuliano e o Orígenes. São as pessoas que é bom estudar sobre eles. Deixa eu ver aqui. Fora isso, eu queria a volta de Cristo. A carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, ela traz também como uma sistematização sobre a teologia, que aqui no nosso material vai falar organizadamente. Ela fala sobre o Deus Pai, ela fala sobre o Senhor Jesus, ela fala sobre o Espírito Santo e fala sobre a responsabilidade pastoral. Ela traz esses tópicos assim. A teologia da epístola, no material aí, né? A teologia da epístola. Então ela traz esses tópicos. 1 Tessalonicenses. Na próxima aula nós iremos estudar sobre 2 Tessalonicenses. Aí a gente dá uma espécie de continuação dessa aqui e fechando com a outra. Tá? Na próxima. A gente pega 2 Tessalonicenses. Mas deu para entender o teor da carta? Qual a ideia, em que circunstâncias, que momento? Tá? Vamos lá no teor. Qual o teor da carta? Era esclarecer para os irmãos a respeito daqueles que morreram antes do arrebatamento. Eles estavam preocupados, porque eles já estavam pregando. E fortalecer, né? Tá, o versículo 13, tá? O 4:13 é onde está o X da questão do motivo da carta. Né? E qual foi outra coisa que eu perguntei? Aham. Era pregado. Os apóstolos pregavam assim. Era, logo. Porque assim, eles pregavam com tanta fé que Jesus já ia voltar, de tal modo que no início, na igreja primitiva, eles vendiam tudo. Vendia tudo, porque de que vai adiantar eu ter isso aqui? Se Jesus já vai voltar, vai me levar. Então, eles vendiam tudo, depositavam aos pés dos apóstolos e ficava todo mundo reunido ali só esperando. Entendeu? Ficava todo mundo... Tinha tudo comum em todos. Aí depositavam os apóstolos eram que administravam e ficavam zelando pela doutrina, pela pregação e reuniam no grupo de irmãos doutrinando, ensinando, advertendo sobre a volta de Jesus, sobre o Messias que havia de vir, que foi o que veio, e Jesus realmente era o Cristo, fortalecendo nessa doutrina, né? E as pessoas que iam aceitando, elas iam sendo acrescidas na igreja. Lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que dia após dia o Espírito ia acrescentando mais na igreja. Esse acrescentando era pessoas que aceitando a Jesus, aceitando e adentrando para o corpo. Né? Isso lá em Jerusalém. E aí depois, não se sabe, aí isso aí pode ser que seja discutido lá na mordomia cristã, tem um módulozinho chamado mordomia cristã, aí talvez seja discutido lá, eu não tenho certeza se vai ser discutido lá. E o porquê da igreja de Jerusalém ter
passado por necessidade. Entendeu? Passou por... É tanto que Paulo pediu ajuda nas igrejas da Ásia Menor para ajudar os irmãos lá da igreja de Jerusalém, estava passando por necessidade. Alguns vão dizer que era por conta da perseguição dos judeus. E aí eles perderam até o emprego e tudo, o pessoal foram perseguidos, né? Então aqueles que eram... tinha que se esconder e tudo, aí passaram por necessidade. Outros vão puxar para outro viés aí. Eu acho que até a perseguição, até o negócio deles era... Tudo era bloqueado ali, era saqueado. Não vê o que fizeram com o Jaso? Invadiram a casa dele, arrastaram o povo, levaram os magistrados. E aí ninguém sabe quanto foi a multa deles, né? O que eles sofreram lá. Não se sabe quanto foi a quantia, mas talvez não foi pouca coisa não, né? Felicidade por satisfeito, não, tá bom. Né? Não sei quanto foi a fiança, não. Essa não pagamento. Era. E lá, por falar isso, bem lembrado, né? Lá em Tessalônica, quando Paulo esteve lá, claro que Paulo passou pouco tempo lá também, né? Mas quando ele esteve lá, ele trabalhava. Ele disse: eu trabalhava de noite para não ser pesado por vocês. Apesar de eu ser apóstolo de Jesus Cristo, eu poderia me tomar disso como motivo e não seria estranho, mas eu não fiz. Só para pregar somente o evangelho. Aí, acho lindo isso dele. Ele fala aqui, deixa eu ver aqui. Esse do evangelho. Ele diz assim, ó, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Não houve nem pretexto de avareza, né? A gente vê muitos aqui, né? O pretexto. Aí diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Ou seja, ainda que podíamos, como apóstolo, eu podia exigir. Mas ele diz: não fiz, ó. Ainda que podia, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Ele não fez. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e da fadiga. Aqui na corrigida, né? Vai falando assim: pois trabalhando, versículo 9, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Lá em Tessalonicenses, né? Ou seja, era uma mega cidade. A Wycliffe vai dizer que tinha, na época de Paulo, tinha cerca de 200 mil habitantes. 200 mil. Quanto tem aqui em Maracanaú? Tá? Dá um Googlezinho rapidinho só para ver quanto tem. Lá tinha cerca de 200 mil na época dele, né? É muita gente, né? Não na região, para aquela época assim. Tem muitos que não, principalmente as independentes. As independentes eles não trabalham, não. Né? A gente discutiu isso aqui uma vez, não foi? É delicado. Mil? 231? 230 mil. Aí, é quase a nossa população aqui, né? Foi? Pois é, 200 mil lá. Aí, assim, irmã, como a senhora está falando, a gente está discutindo outro dia. Eu lembro que a gente falou assim, que se a igreja tiver certeza do chamado e da vocação daquela pessoa, por que não, né, dispor ela integralmente para a obra? Se tem essa certeza, né? Mas, enfim, se não acha por bem, geralmente quem é exclusivo é o presidente.
Só ele mesmo. Fora ele, todo mundo trabalha, para trabalhar. Inclusive, tem até alguns, né, que se apresentaram para o pastor, dizendo assim, pastor, me ajuda aí, na obra missionária, para Deus abençoar e tal, não sei o quê, que era tipo assim, ele chegando com um jeitinho, pedindo para o pastor salariar ele, e colocar ele como missionário, para viver só da obra e sendo sustentado pela igreja. O pastor abraçou ele assim, vá trabalhar, meu filho, vá trabalhar. É conhecido aqui, conhecido. Aí ele trabalha, ele é microempreendedor, ele tem um depósito. Estou falando demais, rapaz, deixa ele lá. Falei demais. Tá? Só aqui, aí, ó, fui falar, ó. Pronto, olha, oi, mas a senhora tocou onde eu queria falar também, ó. É isso mesmo. A igreja aqui de Tessalonicenses é uma das, até hoje é onde eu vi a única. Não sei se tem outra, os irmãos me ajudam se tiver outra, mas eu vou me arriscar a dizer que é a única. A única que Paulo disse que ela imitou ele. A igreja de Tessalonicenses, que ele diz que eles imitaram, são imitadores dele. Deixa eu ver se é aqui somente, aqui a Caia. Não. É logo no começo. Tá aqui, ó, imitadores. Bem aqui, ó, capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Foi tipo assim, eles receberam a palavra em meio à tribulação, mas com alegria. Tipo Paulo, né? Aí diz, e vós fostes feitos meus imitadores, né? Em meio à tribulação, recebendo a palavra com alegria no Espírito. Legal, né? Como é que tá a NVI diz o que? E aqui ela diz assim, né? Como é que diz de vocês? NA 1:6. Tessalonicenses 1:6. Se tornaram meus imitadores, né? Tá alinhado aqui, né? Tá alinhado aqui. Se tornaram meus imitadores. Não, se tornaram nossos imitadores. O que ele está falando é ele, Silas e Timóteo, né? De acordo com o Marcion, né? De acordo com o Marcion, é os 13, né? Falando. Mas não dá assim, né? Não fica, se tornaram nossos imitadores. Aqui ele já diz, esqueci o que ele fala. Vos se tornaram vós. Não sei como é que diz aí na. É o mesmo? E a NA, tu é? NA. Também? E a King James diz o quê? Nossos. Nossos seguidores, a King James, se tornaram, ou como é que diz o? E vós fostes feitos nossos seguidores. Nossos discípulos. Aí vai longe, né? Eu gostei daqui, os imitadores, né? Mas enfim, cabe estudo. Vou mostrando para vocês as divergências, né? Cabe estudo. Quando vocês for pregar, aí, ó, segundo tal tradução é assim. Amém? É legal com vocês seguir o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. Legal. Alguma pergunta, alguma observação? Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer.